Boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV. E eu fico muito feliz porque você está aí na sua casa comigo e eu aqui fazendo sempre o melhor para você. Nesta noite, antes de falarmos, aliás, do tema e do meu convidado também, desta quinta-feira, eu quero fazer uma pequena crítica para chamar a atenção das nossas autoridades municipais aqui da região. Eu tenho observado e tenho andado pelas ruas e verificado que os carros estão estacionando em cima das calçadas. Como funciona isso? Os carros estão tendo acesso para estacionar em determinados pontos comerciais. E isso tem prejudicado muito o pedestre, em especial nas farmácias do nosso município e também das nossas cidades aqui do ABC. Isso é muito prejudicial e perigoso. Pode uma pessoa ser atropelada, um motorista dando ré neste veículo. E por que eu digo isso? Porque isso é competência de fiscalização das nossas autoridades municipais. O nosso Código de Trânsito Nacional, no artigo 68, ele define com clareza que a calçada, ela pertence para passeio, para travessia e garantia do pedestre. E hoje não ocorre isso. Outro dia eu observava uma senhora quase foi atropelada quando o motorista, dando uma ré no seu veículo de forma bem devagar, ele pegou aquele chamado ponto cego, quando está dando ré, ele não viu a senhora. Então isso depende exatamente da fiscalização e competência do poder municipal. O artigo 68 ele é bem claro no Código de Trânsito Nacional. É assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação e também urbanas, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Então nós temos que observar exatamente o que está ocorrendo, porque em primeiro lugar vem o ser humano, vem o pedestre, ele tem que ter essa garantia. E eu digo novamente, em especial nas grandes redes de farmácia, isso tem causado um tumulto muito grande aqui na região do ABC. O parágrafo 6º da lei é bem claro: onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestre, o órgão, entidade ou circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e proteção para a circulação do pedestre. Ora, nós temos que realmente observar, chamar a atenção, mais uma vez eu digo, dos nossos vereadores municipais, também da administração pública, para a garantia de cada munícipe e cidadão aqui no Grande ABC. Eu quero a sua opinião, porque todas as quintas-feiras eu vou fazer uma observação, críticas construtivas, para ajudar juntos construir verdadeiramente uma democracia de verdade. Fale comigo pelo fale@drcristiano.com.br. E vamos agora ao tema desta noite. O tema desta noite nós vamos falar sobre direito condominial. Com a década de 90 nós tivemos um grande crescimento. O espaço geográfico de toda a região, e eu digo de todo o nosso São Paulo, o Grande São Paulo, realmente não existe mais espaço geográfico e houve o crescimento de edifícios, houve o crescimento da moradia vertical. Hoje nós vamos falar sobre o que é um condomínio. Você sabe o que é um condomínio? O que é a fração de um condomínio? Nós vamos discutir sobre o síndico de um condomínio. O síndico ele tem direito a receber salário? Aliás, o síndico tem que ser morador do prédio? Quais os direitos destes moradores? Pode ser afixado o devedor que mora neste condomínio, no caso dele estar devendo ali o condomínio, será fixado o nome dele numa lista de devedores no prédio? O que é uma assembleia? O que é uma lei orgânica ou, digamos, as leis internas que realmente pode e não pode, todas estas questões. Mas para falar a respeito disso, e também questões de garagem, eu estava até me esquecendo. Muitas vezes você pode alugar a sua garagem do seu prédio para uma terceira pessoa que não seja morador do prédio. Como funciona a vaga das garagens? Isso tem que ser feito um sorteio quando você já não comprou o prédio na planta e escolheu a sua própria garagem, o local destinado para isso?
E o IPTU? Se cobra IPTU separado desta garagem, desse espaço também? Tudo isso nós vamos conversar hoje com um expert no assunto. Está aqui comigo hoje no meu programa Cristiano para você, e eu tenho a honra de recebê-lo, o eminente advogado Dr. José Luiz Ribas Júnior. Ele é tesoureiro aqui da nossa Ordem dos Advogados de Santo André. A formação dele, ele é pós-graduado em Direito Civil e Direito Processual Civil. Ele é mestrando em Direitos Difusos e Coletivos pela Universidade Metropolitana de Santos. Então, nesta noite, vocês vão bater um papo comigo e com ele. Boa noite, doutor. Boa noite. Obrigado pela sua presença no meu programa. Imagina, boa noite, Cristiano. É um prazer estar aqui. Eu fico muito agradecido com esse convite e espero hoje poder esclarecer algumas dúvidas ao seu telespectador, para que possa amanhã ele chegar no seu condomínio e ter mais clareza nas decisões e nas participações que ele tem que fazer. É isso que nós pretendemos aqui hoje e espero poder colaborar com tudo isso. Doutor, antes de nós entrarmos no tema, eu fiz a minha chamada e eu fiz aqui uma observação. Eu queria saber da sua opinião também, como advogado, em relação a essa questão das calçadas públicas, que nós verificamos que realmente corre um risco pedestre, né? E eu queria saber da sua opinião, até importante, porque o nosso programa é democrático também. Eu queria ouvi-lo, né? Qual a sua opinião? Com certeza. Na verdade, você precisa ter aqui, não só na nossa cidade, mas em toda a nossa região, que as leis sejam cumpridas. E para que isso aconteça, você tem que ter as fiscalizações, coisa que nós vemos que por muitas vezes não ocorrem. É realmente um perigo. Você passa na frente, principalmente de farmácias, nós temos aqui perto na Redondeza algumas farmácias, grandes farmácias, que os carros ficam estacionados na calçada. O pedestre ele tem que sair para a rua para poder atravessar, continuar o seu caminho. Isso é um perigo. E por que isso? Justamente por conta da falta de fiscalização. É isso que tem que acontecer. Se a lei está ali, ela tem que ser seguida por todos. Não é para uns e para outros não, e sim para todos. Então, a fiscalização tem que ser efetiva. Perfeito, eu acho isso importante, porque é muito importante nós trazermos a esse debate, essa conversa sadia e salutar, porque muitas vezes as nossas autoridades, com os afazeres que se tem, às vezes falta, né, um conhecimento, eu digo não conhecimento não, ou detectar determinadas questões, porque uma cidade ela é muito grande, né? Então nessa contribuição do nosso programa de uma forma democrática a gente faz esse alerta, mas obrigado. Eu acho que o maior problema de tudo isso daí fica na fiscalização. Às vezes você tem poucos fiscais para tomar conta da grandeza que é as cidades. Hoje você tem milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo e muitas vezes você tem apenas meia dúzia, 12, 10 fiscais para tomar conta de tudo isso daí. Então realmente tem que se empenhar mais as administrações para poder trazer para o povo, trazer para a população que realmente determina a lei, que a segurança é uma delas. Perfeito. Doutor, direito condominial. Eu falava a respeito na minha chamada que na década de 90 houve um crescimento vertiginoso, o espaço geográfico não se tem em nenhum espaço, né? Se falta isso e o crescimento dos edifícios, a edificação. E hoje o que ocorre? Muitas vezes as pessoas estão se casando, vão comprar um apartamento na planta e precisa entender um pouco toda essa dinâmica da lei, da complexidade. O que é condomínio? Olha só, Cristiano, aqui no ABC, para trazer um dado aproximado, são quase 4.000 edifícios. Realmente um número muito grande. Na cidade de São Paulo, isso passa de 35.000. Então você vê que realmente os espaços não existem mais. A cidade hoje ela cresce só para cima. Essa verticalização é o caminho, não existe. Hoje você tem alguns terrenos que antigamente você tinha 2 ou 3 casas e é comprado por uma administradora, incorporadora e logo se vê um prédio se erguendo. Então esse é um caminho sem volta. Só que nós temos uma situação. Muitas pessoas ainda não sabem viver em condomínio, que é difícil. Sim. Ela, como você disse, a maioria vai casar, vai começar uma nova vida, nunca morou em condomínio. Está saindo de uma residência. Está saindo de uma residência
Então ela tem os benefícios de morar em um condomínio, mas também tem o ônus de morar num condomínio. E as obrigações. Claro, você tem lá todo um convívio, você tem que seguir um regulamento. Então é uma coisa um pouco delicada, dependendo da situação que você vê a pessoa que vai para lá. Viver em condomínio é viver em harmonia, é ter bom senso, e nem sempre as pessoas têm. Então você vê, para constituir um condomínio, a empresa incorporadora, a construtora, ela tem que, primeiramente, ela tem que solicitar os alvarás para a construção, para a obra. Tudo isso daí demanda um tempo. Ela tem que fazer o registro da minuta da convenção coletiva no registro de imóveis para poder dar o andamento. Só depois que existe isso daí, que ela fizer a incorporação, é que ela pode começar a negociar os imóveis. E aí que começa toda a dúvida, todo esse trâmite que vai ser até a entrega das chaves. E aí passa por diversas coisas. Por exemplo, quando estiver chegando perto da entrega das chaves, é feito a constituição do condomínio através de uma assembleia. Essa assembleia, que é a primeira assembleia, que é convocado todos os proprietários, que eles vão ratificar aquela convenção, aquela minuta que está registrada no registro de imóveis, é onde que ele vai, além de ratificar, ele vai fazer geralmente a eleição de síndico. Geralmente já se faz ali a contratação de uma administradora que vai auxiliar esse síndico, faz a eleição dos conselhos. Entendi. Então é uma coisa muito nova para muita gente. Então tem que ser bem elaborado e bem cuidado para sair tudo corretamente. Então, cada condômino, que ele tem uma fração que é a parte que ele adquire, não é verdade? Desse condomínio, que é a formação desses moradores, existe essa assembleia que é realizada pelos próprios condôminos, né? Sim. Pode ser indicado um síndico temporário ou ele tem que ser eleito logo nessa primeira assembleia? Não, na primeira assembleia já é eleito um síndico. Ele não vai ser um síndico temporário. O síndico, de acordo com o Código Civil, ele vai ser eleito por um período de até 2 anos, e se a convenção determinar que seja de 1 ano, será de 1 ano, mas ele pode ser até 2 anos e ele pode ter a reeleição. Então não é um síndico temporário. Geralmente nessa primeira assembleia é convocado e é eleito um síndico. Esse síndico, ele pode ser morador do condomínio ou não. A lei também deixa essa liberdade. A própria assembleia, ela pode determinar como que vai ser feita essa eleição e quem que vai ser esse eleito. E essa assembleia, ela é feita pela maioria dos moradores? Tem uma porcentagem da presença? A convocação tem que ser para todos. Nem sempre todos vão. Geralmente em uma assembleia comparece de 20% a 30% dos proprietários. Mas a convocação, para ela não ter nenhuma irregularidade, ela tem que ser feita para todos. E aí a pessoa tem... Ela tem que ser feita por escrito ou pode ser afixado Não. Você tem que enviar essa convocação para todo mundo. Você não... Além de você enviar, geralmente você coloca os avisos no hall de entrada, nos elevadores. Mesmo na formação, essa é a ordinária, na formação... Na formação você tem que enviar. Perfeito. E o que ocorre? Você comprou o imóvel, você mora em outro local. Então, a construtora e a incorporadora, ela envia, através de cartas, essa convocação de forma específica, qual a finalidade dessa assembleia? Ela tem que vir... É importante que nós estamos falando dessa formação do condomínio, né? E eu sei que tem muitos telespectadores que estão nos assistindo e isso realmente é muito interessante porque não tem noção de como se forma. A pergunta, como se chega ao valor do condomínio inicial? Olha, o que é a cota condominial? A cota condominial nada mais é do que o rateio das despesas ordinárias do condomínio. Então você faz uma previsão das despesas ordinárias e é dividido ou pela fração ou pelas unidades. E aí quem vai determinar qual vai ser essa divisão é a convenção do condomínio. E aí você chega ao valor da cota. Então a cota condominial é a divisão das despesas ordinárias pela fração ou pela unidade. Mesmo que, digamos, que se não foi vendida todas as unidades, quem assume isso, aquela parte, é a incorporadora até não vender. Exatamente, porque ela é a proprietária ainda daquelas unidades que não foram vendidas. Acontece em condomínios de você ter 40% de imóveis
que ainda não foi vendido. E isso também gera uma outra situação. A incorporadora, a construtora, ela vai ficar com essa obrigação de pagar essas cotas. Só que ela também vai ter o direito de voto de todas essas unidades. Então, o que acontece muito na primeira assembleia, é a contratação de uma administradora. Uhum. Se a própria construtora ela tem 40%, 50% ainda das unidades, vai ficar fácil dela indicar a construtora que ela quer. Doutor, o que a gente ouve muito na prática, não é a respeito de que um prédio que tem uma torre apenas, um condomínio ele é muito mais oneroso do que um prédio que tem 2 torres. Quanto que isso é existente na prática ou isso é apenas um que foi se propagado e não é uma realidade de que se diz que uma torre ela é mais onerosa em termos de difração, desses rateios? Não, não é mais Não onerosa, não. Praticamente a despesa do condomínio, a maior parte dela é de pessoal. São os funcionários ou terceirizado. Come mais ou menos uns 49% de todo o rateio. Perfeito. Então, não é porque tem uma torre ou 2 torres que vai mudar essa figura. O que vai mudar isso daí? Às vezes você tem um condomínio com 2, 3 torres, mas também que tem 2, 3 portarias. Então, demanda mais funcionários, demanda mais energia, demanda mais consumo de água, demanda mais manutenção e elevador, que as partes são mais caras de todo esse rateio. Então, se você às vezes tem um condomínio, mas que tenha lá uma única portaria, e uma situação bem tranquila com poucos funcionários, apenas aqueles que realmente são necessários, você consegue ter ainda uma cota condominial um pouco mais baixa. Perfeito. Nós estamos conversando aqui com o Dr. José Luiz Ribas Júnior. Nós estamos falando sobre direito condominial. Eu quero a sua participação no fale@doutorcristiano.com.br. Nós vamos responder também um pós-programa e também durante o programa eu recebo o seu e-mail e falo com você e o doutor também responde. Antes de nós darmos continuidade neste bate-papo muito interessante, eu quero observar que hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. É muito importante você doar um sangue. Você muitas vezes vá a um banco de sangue, faça a doação, porque você estará salvando uma vida. Então, parabéns a todos os doadores de sangue neste dia. E também parabéns aos pastores. Hoje é considerado o Dia do Pastor, que desenvolve sua atividade eclesiástica de uma forma competente, com muita fé. Desejo a todos saúde, paz e alegria. Doutor, nós falamos do síndico, né? O síndico, hoje ele é uma profissão reconhecida? Sim, ou não? Sim. E ele não precisa ser um morador do prédio para ser um síndico? Não, o síndico ele não necessariamente tem que ser morador do condomínio. O Código Civil estabeleceu que tem que existir um síndico que ele pode ou não ser morador. Inclusive pode ser essa pessoa profissional, contratada para isso. Então a convenção e a assembleia vai decidir de que forma que o condomínio vai ser gerido. Então, decidiu-se que vai ser eleito um síndico. Então, eles podem eleger um síndico morador ou até mesmo de fora. Ou decidiu-se que iriam contratar um síndico profissional. Então, é feita uma pesquisa no mercado para contratar esse profissional, como um prestador de serviço mesmo. Então, porque no passado muito se dizia, porque ele convive aqui, ele vive os problemas, ele está olhando lá, ele está durante o dia olhando, tem uma luz que queimou na garagem, ele vai observar acesso de pessoas indevidas. Então, hoje não existe mais essa necessidade na prática, como o senhor disse, a lei. Por que eu faço essa pergunta? Porque para esclarecer realmente os telespectadores, que nem sempre todos têm esse conhecimento dessa questão. Em relação ainda ao síndico, o síndico mesmo morador, ele tem direito de receber um salário? Sim, o síndico ele pode, desde que a convenção assim determine, ele pode receber um salário. Normalmente, ele recebe a isenção da cota condominial dele. Isso, fala nisso. E existe uma situação que poucos condomínios praticam. Todo síndico que recebe salário ou isenção da sua cota condominial, ele tem que pagar um imposto sobre isso. O condomínio tem que fazer também um recolhimento desse imposto. Só que
poucos fazem. Então tem que ser recolhido esse imposto. Sim, o síndico, se ele recebe um salário, seria como se fosse um empregado normal. É isso que eu ia falar. E a isenção da cota condominial dele também é um salário que ele recebe. Então, se a cota condominial é R$500, ele está deixando de contribuir com aquilo, ele está recebendo aqueles R$500 em benefício. Para quê? Para ele poder desenvolver a atividade dele de síndico. Então, o condomínio tem que recolher os tributos em cima disso. Então, em tese, se ele não receber, se for estipulado um salário para o síndico, não houver essa compensação, depois ele pode entrar até com uma reclamação trabalhista contra o condomínio? Não. Se ele é morador de lá... Aí não. O síndico profissional também não vai entrar com uma reclamação trabalhista, porque é um contrato de prestação de serviço. Perfeito. Mas a própria Receita pode vir lá e multar o condomínio. Sim. Pela falta de recolhimento dos tributos. Isso é uma coisa preocupante. São poucos os condomínios que fazem isso. É muito interessante isso que o senhor está dizendo. A respeito ainda, nós temos a lei do condomínio, vigente, né, com regulamentação no Código Civil de 2002. Existe o regimento interno. O regimento interno também se define condutas, regras e normas também para aqueles moradores daquele local. Sim, para se viver em harmonia, né? E esse regimento interno também é decidido em assembleia? E não é padrão para todos os prédios? Não, não é padrão. Aí o regimento interno, ele busca justamente ter as especificações de cada condomínio. Geralmente, quando o regimento interno ele já vem incorporado na própria convenção. Então, quando a incorporadora faz esse registro da minuta no registro de imóveis, geralmente já está embutido lá dentro o regimento interno, que na primeira assembleia é ratificado. Então ele passa a ter valor perante todo mundo. Quem quiser alterar o regimento interno através da convenção do condomínio, tem que se chamar uma assembleia específica para isso e ter a votação de 2/3 dos condôminos, ou seja, 2/3 de todos os condôminos do edifício. Tá. Estamos ainda na questão do síndico. Destituição de um síndico. A Assembleia é soberana para isso? Sim, a Assembleia é soberana, só que tem que tomar alguns cuidados também. Essa é uma parte um pouco delicada, porque o próprio Código Civil, ele não deu um rol exemplificativo, um rol taxativo, ele só deu o rol exemplificativo, porque ele diz o seguinte, que o síndico ele pode ser destituído, por exemplo, se ele tiver com uma má administração. Mas o que é uma má administração? Para ele pode estar correto, para outro não. Então, essa prova da má administração é que vai fazer realmente com que seja legal essa destituição ou não. Você simplesmente não pode querer destituir o síndico porque não gosta dele. Isso não pode existir. Mas se ele realmente está tendo uma má administração, aí você vai poder, através da Assembleia, convocada especificadamente para essa finalidade, e aí ela pode ser convocada por 1/4 dos condôminos, e a convocação tem que ir para todos os condôminos, devidamente registrado, não pode faltar para ninguém. Cartório, via cartório. E aí, na Assembleia, colocados os argumentos, vai colocar em votação. A votação para isso é maioria simples dos que estão presentes na Assembleia. Muito bom. O Conselho Fiscal ele exerce fiscalização também sobre o síndico? Sim, é justo. Essa é a principal função dele. Às vezes as pessoas acham que o Conselho Fiscal está lá para ajudar o síndico. Não é passar a mão no que o síndico está fazendo. Está lá para ajudar fiscalizando. O Conselho Fiscal tem que mostrar para o síndico onde estão os pontos errados. Essa é a função dele. E tentar corrigir e alertar o síndico se alguma coisa não está correta. E se o síndico ainda assim insistir na situação que está errada, aí o conselho ele pode passar para os moradores essa situação e inclusive exigir que seja feita essas retificações. Muito bom. O regimento interno é que define em cada edifício não, no condomínio, que aí nós já estamos dentro do condomínio, bichinho de estimação, porque hoje é comum todos terem um bichinho de estimação, um gato, um cachorro, entretanto muitas vezes incomoda.
E tem determinadas espécies, se for definido isso no regimento interno, isso é que é definido, ou cada morador pode ter na sua unidade o seu bichinho de estimação, sem um regulamento interno? Olha, vamos lá, assim, existem duas situações. Uma é a convenção do condomínio, que ela é mais abrangente, e a outra é o regimento interno, que ele cuida de coisas específicas. Por exemplo, você tem um regimento interno para a utilização do salão de festa. O regimento interno fala da utilização da piscina. E a convenção do condomínio, ela abrange tudo isso daí. Então, na convenção do condomínio, geralmente que está estipulado se pode ou não você ter animais de estimação. Mas é uma discussão longa. Longa, né? Longa. Muitos entendem que mesmo estando proibido na convenção do condomínio, a pessoa pode ter um animal de estimação em casa, desde que esse animal de estimação não atrapalhe os outros moradores. Perfeito. Doutor, eu vou chamar um pequeno break para nós e daqui a pouco nós já voltamos. Ok. Eu quero você aí comigo, não saia. Eu vou chamar um pequeno break e você já volta comigo. Te aguardo. Eu, Leila Porto, estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você. E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project, Greenpeace. É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito. Eu, Leila Porto, estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você. Obrigado, porque você não saiu daí comigo da sua casa na telinha. Nós estamos falando hoje de um assunto muito interessante, direito condominial. E você tem as suas dúvidas, eu quero que você fale comigo no fale@doutorcristiano.com.br. Você pode passar aqui ou enviar o seu e-mail, porque depois nós vamos estar fazendo também um pós-programa e respondendo as suas perguntas. Vou repassar as suas perguntas para o Dr. Ribas, que está aqui comigo hoje. Dr. Ribas, ele é advogado especializado em direito de condomínio, também tesoureiro aqui da Ordem dos Advogados da cidade de Santo André. Eu quero aproveitar esta oportunidade e mandar um grande abraço ao Dr. Fábio Picarelli, o nosso presidente da Ordem aqui da cidade de Santo André, e também a toda a diretoria. Parabenizar, como sempre faço, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Dr. Ribas,
Nós estávamos falando do bichinho de estimação. Nós sabemos que existe até decisões já, né, da própria justiça, mesmo que exista aí uma norma proibindo definitivamente, porque é um sentimento. A pessoa às vezes quer um gatinho, quer um papagaio, quer um cachorrinho. Fala um pouco disso. Pode então ter? Pode sim, desde que não atrapalhe o convívio, não atrapalhe os outros moradores. Entendi. Então, hoje em dia é uma coisa natural você ter um bicho de estimação. As pessoas vivem na correria do dia a dia e quando chega em casa, às vezes tem naquele bichinho de estimação um ente querido que vai tirar todo aquele estresse, aquela ansiedade do dia a dia. É verdade. Então, é uma coisa normal hoje. Todo mundo tem e está crescendo muito essa situação. E mesmo se a convenção do condomínio proibir ter animais dentro do apartamento, e ela pode ser não ter essa validade. Por quê? Porque a justiça vem determinando de que se não houver nada que atrapalhe os outros condôminos, não tem o porquê de proibir. Perfeito, muito bom. Doutor, o inquilino, vamos falar assim, é o mais conhecido, que é a expressão, né? O proprietário faz a locação dessa unidade. O que esse locatário deve pagar neste condomínio? Porque muitas vezes se cobra muita coisa indevida desse inquilino, não é verdade? Claro. O inquilino ele tem uma particularidade. Salvo o que está disposto no contrato dele, que aí se estiver englobado que ele irá pagar tudo, toda a cota condominial, o inquilino o que ele paga? Apenas a parte que é das cotas, das contas ordinárias. As contas extraordinárias ficam a cargo do proprietário. Só que o que ocorre? Se você não tiver nenhum dispositivo no seu contrato de locação, você deveria seguir isso daí. Só que as imobiliárias já mandam para o locatário esse preço, esse valor da cota, inclusive já englobado dentro do aluguel. Então ele acaba pagando sem nem saber. Por exemplo, você tem lá o rateio da despesa ordinária. Interessante. Então, esse mês a despesa ordinária deu R$400 para cada um. Só que foi instituído que vai ser feito um rateio para a pintura do prédio, ou para instalar algo novo, que é uma coisa extraordinária. Ele não deveria pagar isso daí. Então deveria ser enviado um boleto dos R$400 para o inquilino e um boleto, por exemplo, se for de 50 ou 100 reais, para o proprietário. Que aí cada um tem que pagar a sua parte. Isso é interessante. É interessante porque muitos acabam pagando o condomínio fechado na sua totalidade, quando essa era a obrigação de quem? Daquele que tem o bem, o imóvel, né? Que é o titular do bem. Doutor, nós temos uma participação aqui já de uma telespectadora que acabou de passar um e-mail. É a Márcia Nonato. Márcia, um grande abraço para você, obrigado pela sua participação no meu programa Cristiano para você. Ela acabou de mandar agora um e-mail, fale@doutorcristiano.com.br. Ela diz, Doutor Cristiano, gostaria de saber se como condômino eu posso fiscalizar os contratos feitos pelo síndico, e parabeniza pelo programa. É a Marise de São Caetano do Sul. Olha só, Marise, você pode pedir para o seu síndico que ele participe todos desses contratos. O ideal é que isso ocorra sempre. Para o condomínio ter uma vida mais tranquila, todos os síndicos deveriam fazer isso. Então, nós vamos contratar uma empresa terceirizada, nós vamos contratar uma empresa que vai fazer a pintura no edifício. Olha, vamos chamar os moradores, todos os condôminos, quem quiser trazer orçamentos, que traga. Vamos expor isso daí para todo mundo, para ficar uma coisa transparente. Perfeito. Essa é a melhor forma de você ter todos os condôminos junto com o síndico e você poder ficar uma administração transparente. Sim, você pode pedir para verificar esses contratos e até para ver se não existe nada por debaixo dos panos. Isso é um direito do condomínio? Claro, ele pode exigir. Ele está pagando. Isso é feito por escrito ou pode ser solicitado? Não, geralmente, o correto seria você fazer isso daí por escrito, faz um protocolo, pede alguns dias, ele tira uma cópia e entrega para você analisar. Não tem problema.
Muito bom, muito interessante. Marise de São Caetano, um grande abraço, obrigado pela sua participação, por você estar comigo no meu programa Cristiano para você. Doutor, devedor de condomínio, nós sabemos que é uma realidade, todos encontram muitas vezes dificuldade. Qual a multa? Ainda tem gente cobrando 10%, 15%, até 20%, né? Qual a realidade e valor específico dessa multa? E dentro desse contexto, a outra pergunta que eu faço, era muito comum ainda determinados condomínios afixar o nome do devedor, isso pode? Olha, então vamos lá por partes, né? Com relação à multa, depois da entrada em vigor do Código Civil de 2002, a multa foi reduzida para 2%. Antes, ela poderia chegar até 20% e com o novo Código Civil ela foi reduzida para 2%. Então os condomínios não podem cobrar mais do que isso, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002. Se você está cobrando uma cota condominial, que é antes de 2002, ela pode ser cobrada o valor da multa que está na convenção do condomínio. Então se for até 20%, se for 20% você pode cobrar. Depois da entrada em vigor, passa a 2%. Não pode ser diferente disso. Não pode, é 2%? Não pode ser diferente disso, 2%. Tá, e se houver alguma irregularidade nisso, o procedimento é discutir sem juízo, judicialmente, se você entra com um processo e o condomínio está cobrando um valor maior dessa multa, geralmente na sentença do juiz, ele já faz essa redução. Porque ele já verifica. Qual é o procedimento? Ele deposita o valor em juízo, vai fazer esse trabalho em juízo e para o condomínio ser citado? Sim, se ele quiser fazer, ele pode fazer uma consignação em pagamento e aí o condomínio vai ser citado e vai receber exatamente o valor que a lei determina. Agora tem uma situação que são poucos condomínios que também utilizam, que é a correção. Você tem a multa, a correção monetária e os juros. Os juros, ele pode ser instituído mais do que o 1%. Então o que ocorre? A lei, o Código Civil, determina que não havendo disposição em contrário na convenção do condomínio, aplica-se os juros de 1% ao mês. Então se você tiver na sua convenção do condomínio juros, por exemplo, de 10% ao mês, fracionado ao dia, você pode cobrar esses juros maior do que 1%. Não é a multa é uma coisa, a correção monetária é outra e os juros são outros. Então, se na sua convenção no condomínio tiver disposto que você tem até 10% para cobrar de juros ao mês, você pode fazer isso, que é legal. Então é muito importante essa observação para não se gerar essa confusão. Então isso, se tiver predisposto e a termo nessa convenção, então se pode cobrar? Se pode cobrar, mas tem que estar na convenção do condomínio. Você não pode simplesmente instituir por uma assembleia simples. Se não existir na convenção do condomínio, você tem que fazer alteração, uma assembleia para alterar a convenção do condomínio, que exige quórum de 2/3 na votação. Perfeito. Doutor, vamos falar agora de... Se me permite, claro. Cristiano, só ficou faltando falar da fixação do nome do devedor. Sim. Por favor. Geralmente o pessoal fala de fixar nos elevadores, no hall. Isso não pode fazer. Isso realmente é um constrangimento para as pessoas. E aí o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele já prevê essa proibição. Se essa pessoa se sentir constrangida, ela pode buscar uma ação de danos morais contra o condomínio. Então o que o condomínio pode fazer? O condomínio, ele pode, quando ele envia o boleto para todo mundo, da cobrança da cota, ele pode lá naquele boleto colocar o número dos apartamentos que estão devendo, nunca o nome da pessoa. Ele pode colocar lá, o apartamento número 1 deve, o apartamento número 7 deve, o apartamento número 21 deve. Ele não pode colocar o José deve, o João deve. Tá, mas veja bem, demonstrar isso de forma numeral de cada unidade, isso pode? Para os condôminos do prédio, de uma forma que você não exponha o devedor. Entendi. Então, perfeito. Geralmente você envia isso daí, no próprio boleto já vem lá especificando quais são as unidades que não pagaram o condomínio. Perfeito. Então, todos ali do condomínio sabem quem são
que deve, porque é um direito seu. Você é uma parte do condomínio, então você tem o direito de saber quem está devendo o condomínio, mas você não pode expor a pessoa que está devendo. Muito bom. Olha, eu estou recebendo, nós estamos aqui recebendo esse bate-papo, recebendo um e-mail do Dr. Clélio, advogado da cidade de São Caetano, parabenizando o programa, inclusive pela escolha do tema. Eu que agradeço a sua participação, doutor, e te mando um grande abraço a você e toda a sua família. Doutor, a questão de determinadas irregularidades e a não observância do cumprimento da convenção por parte do morador e até do regimento interno. Qual é o procedimento, digamos, do síndico? Existe uma graduação, digamos, de fazer isso? Deve ser advertido primeiro e depois multado pela irregularidade, por infração a essa norma, ou pode ser aplicada uma multa de imediato? Olha, Cristiano, geralmente é escalonado. Você envia para esse infrator uma advertência explicando o que aconteceu, até mesmo para você, para ele ter o direito, para ele ter a possibilidade de não mais cometer essa infração. Então você adverte ele. Aí, se persistir, você multa. Isso é normal, isso pode acontecer. Existem situações que você pode aplicar a multa diretamente. Por exemplo, se for um caso que todos sabem, é uma situação que está causando dano aos demais moradores, né? Inclusive essa multa, ela pode ser tanto, se for determinada na convenção do condomínio, ela pode ser de uma taxa condominial, de um valor estipulado, e o próprio Código Civil, existem multas que vai 5 vezes o valor da cota condominial e multas que vão a 10 vezes o valor da cota condominial, dependendo da infração que for cometida. Muito bom. Doutor, essa questão dessa multa, ela não pode ser embutida junto com o condomínio ou tem que ser, digamos, cobranças à parte? Eu te envio para o morador essa cobrança específica e envio a multa também? Foi até importante você fazer essa pergunta, que hoje eu respondi a uma consulta que me foi feita justamente sobre isso. A pessoa, ela sofreu uma multa e o condomínio não quer entregar o boleto da cota condominial. Falou que só entrega se tiver embutido a multa. Não, isso não pode. Uma coisa é você ter a cota condominial e uma coisa é você ter a multa. São feitos 2 boletos. Se a pessoa não pagar aquela multa, o condomínio pode entrar com uma ação contra ela para cobrar. Então, ele não pode atrelar uma coisa a outra. O que eu até sugeri a ele foi o seguinte: se o condomínio assim insistir, que ele entrasse com uma ação de consignação em pagamento, para ele pagar a cota condominial. Se ele acha que foi injusta a multa, ele vai discutir também essa multa judicialmente. Mas ele não vai ficar inadimplente com a sua cota. E aí as coisas vão andando. Mas não pode ser uma única coisa. Muito bem esclarecido. E isso ocorre muito, né? Nós sabemos disso, né? Então eu acho que esse tema é um tema que realmente são pontos nevrálgicos que ocorrem no direito do condômino, porque também nós sabemos do direito do morador, mas também eu digo do proprietário, que é o condômino, e o prédio também tem a sua força pela convenção. Na minha chamada eu falava a respeito da locação da garagem. É permitido locar uma garagem desde que não seja nem do próprio prédio ou um condômino? Isso tem uma discussão até que grande em relação a isso daí, porque antigamente não era permitido. Então agora você pode locar, mas você tem que dar preferência para os condôminos. Tá. Então você tem que colocar isso em pauta. E a Assembleia também ela pode, através da convenção, determinar o que pode ser feito ou não. De repente, se na própria convenção estabelece que é proibido você fazer uma alocação da garagem para alguém de fora, você vai ter que respeitar isso. Tá, muito, muito bom também. Fundo de reserva. O fundo de reserva, nós sabemos que é aquilo, o próprio nome já diz, né? Ele deve ser usado em casos muito específicos, né? A utilização desse fundo de reserva, ele tem que ser aprovado por Assembleia? Olha, existem algumas situações. O fundo de reserva ele é utilizado para cobrir algumas emergências. Ou se já for uma situação pré-determinada
pela Assembleia, você faz a arrecadação para depois utilizar para aquele fim. O que acontece? Se você tiver lá uma situação de emergência, mas que não despende muito dinheiro, o síndico ele pode utilizar. Se for uma situação de emergência e que despender de muito dinheiro, o síndico também pode utilizar. Só que ele tem que convocar uma assembleia para informar o porquê dessa utilização. Ah, tá. Ele tem que informar porque foi um valor excessivo. Agora, se for uma pequena monta, ele pode utilizar sem convocar uma assembleia. Perfeito. O que ocorre, às vezes, é que os condomínios, eles não têm uma organização e não conseguem fazer uma previsão orçamentária correta e acabam utilizando fundo de reserva para cobrir despesas ordinárias. Entendi. E isso daí é um pouco complicado, porque você tem que depois repor esse fundo de reserva. Entendi. Doutor, vamos a mais uma participação aqui de um telespectador. Um grande abraço para você, aqui é o Rogério Cabreira. Boa noite para você, obrigado pela sua participação. Ele pergunta, gostaria de saber se a construtora, tendo no prédio 51% dos apartamentos ainda não vendidos, ela tem o direito em vetar, ou seja, ir contra os interesses dos proprietários já moradores. Obrigado, um grande abraço. Mandando um abraço para o senhor também. Bom, Cristiano, eu também gostaria de mandar um abraço para o Rogério Cabreira, é um amigo meu de longa data. Que maravilha! Né, trabalhamos juntos há uns 15 anos atrás. Né, então, Rogério, um grande abraço e muito boa essa sua pergunta, que a construtora ou a incorporadora, ela tendo mais da metade dos votos, de direito a voto, ela geralmente pode impor algumas coisas. Se ela colocar para a Assembleia uma situação que não seja contrária à lei e que não seja contrária à convenção do condomínio, com certeza ela vai ganhar na votação. Ela tem mais da metade. Sim. Se for algo que exige um quórum maior do que essa metade, aí você já começa a ter alguma dificuldade. Por exemplo, se for para mudar a convenção, 2/3. Então ela não teria esses 2/3. Se for para mudar a fachada do condomínio, é unanimidade. Ela não tem essa unanimidade. Agora, se for votações simples, com certeza ela vai ganhar. Então, vamos falar um pouco dessa mudança de fachada do prédio. É muito interessante e discutível. Hoje, todos os prédios que estão vindo com sacadas, né? Nós sabemos isso. E muitas vezes as pessoas colocam determinadas coisas, até plantas, samambaias, lá na sua sacada, não é? E isso muitas vezes o próprio síndico ou os moradores reclamam para o síndico, isso gera uma discussão. Isso pode? Olha, a sacada, ela também faz parte do seu apartamento. Então, se você não tiver atrapalhando os outros condôminos, você não estiver mudando a fachada do edifício, não tem o porquê de você não ter uma planta lá. Hoje em dia nós temos aquelas varandas gourmet, que a pessoa coloca sofá, televisão, né, tem a churrasqueira, é um pouco diferente. É a mesma coisa com o envidraçamento. A própria convenção, ela já determina, fala, olha, o envidraçamento é permitido. Você só tem que ter um padrão, que geralmente isso é utilizado para não ficar uma coisa desuniforme. Mas o que ocorre? Se você tiver lá um excesso, algo que realmente atrapalhe os outros, e inclusive a fachada, a harmonia da fachada do seu edifício, o síndico pode tomar algumas atitudes sim. Não é também você ter lá e pendurar roupa na sacada, para fora na fachada. Aí tem que ter um certo cuidado, que aí o síndico sim pode intervir. Certo. Doutor, a respeito ainda dessa questão do não pagamento do condomínio. O pagamento do condomínio, nós sabemos que é uma moradia, que todos moram lá, e se realmente isso não ocorre, ali honrar o pagamento, vai faltar dinheiro para pagar o trabalhador, aquele que está lá cuidando da jardinagem, ele está cuidando como ali o porteiro.
Vamos imaginar o uso coletivo de uma quadra, por exemplo. Existe um condômino que deve. E aí, de repente, o filho dele é proibido de entrar na quadra para jogar o futebol. Isso pode? Não, isso não pode. Não pode. Fala um pouco O disso. devedor, a partir do momento que ele fica devendo a cota condominial, ele já vai sofrer uma penalidade. Por aquilo ele vai pagar uma multa, uns juros, uma correção e os honorários do advogado. Então, ali já existe a penalidade sendo aplicada. Então, você não pode aplicar uma segunda penalidade. Você não pode proibir ele de ir na quadra, você não pode proibir ele de ir na piscina. Só uma parte, então. O uso da churrasqueira, por exemplo. Muitos condomínios eles fazem assim. O cara está devendo um condomínio e aí é o aniversário da filha dele de 15 anos. E aí não, olha, a própria administradora falou assim, olha, ele tem que pagar o condomínio para ter uso. Fala um pouco disso que está dentro desse contexto também, não tá? É a mesma, está dentro desse contexto. Existem algumas coisas que aí é prevista em convenção. E aí você pode ter discussões. Que aí, por exemplo, o uso do salão de festa. Você vai, na convenção fala que só pode utilizar e alugar o salão de festa aquele que estiver adimplente. Então ali você consegue ainda segurar a utilização por esse devedor. Agora você não pode proibir ele de ter acesso às áreas comuns, as áreas que são como elevador, como a própria quadra, como a piscina, porque não é uma coisa reservada só para ele. O salão de festa ele vai utilizar para ele, somente ele. Então você consegue ainda na convenção do condomínio ter essa discussão. Dá uma amarradinha nisso. E conseguir amarrar. Mas as Agora, outras coisas não, piscina, porque ele já vai ser penalizado. Então, quando você entrar com essa ação de cobrança, ele já vai ter que pagar a multa, juros, correção e honorários do advogado. E uma coisa importantíssima que as pessoas às vezes não sabem é que a dívida de condomínio, o próprio bem garante essa dívida. Então, se você tem lá o condômino que está devedor, você entra com a ação, e ele fala, não, estou tranquilo, é meu único bem, ninguém me tira daqui, tenho filho pequeno. Não é verdade. É bom esclarecer isso. Não é verdade. Se você estiver devendo, você pode até perder o seu imóvel. Numa dívida de condomínio. Numa dívida de condomínio. Não importa se ele é o único bem ou não. Não importa se você tem filho pequeno ou não. Você pode chegar a perder esse imóvel em asta pública. Ou até mesmo, outra modalidade, que é o juiz conceder para o condomínio o usufruto desse imóvel. Ou seja, retira o condômino do imóvel, o imóvel passa para a responsabilidade do condomínio, ele aluga esse imóvel, para ter os benefícios o rendimento desse aluguel, paga a dívida e aí quando quitar a dívida devolve para o condômino. Isso também ocorre, é muito normal. Muito interessante isso. Então, e a dívida é propter rem, ela acompanha o imóvel. Se você vender um imóvel com dívida, aquele que comprar vai responder pela dívida. Não adianta falar assim, mas não era minha, era do outro proprietário. Não. Então, quando vai comprar uma unidade de um condomínio, tem que fazer o levantamento exatamente. De todas as dívidas. Muito importante isso. Isso é muito interessante, porque é muito comum nós estarmos aí diante dessa situação. A pessoa compra, existe aí uma dívida longa do condomínio e isso compromete, não é verdade? Com certeza. As pessoas às vezes vêm e falam, pô, doutor, mas não é minha. A dívida é lá do fulano que me vendeu. Não, não é. Isso daí não adianta, a dívida é do imóvel, ela é um acessório do principal. Então ela acompanha o apartamento, não importa quem é o dono hoje. Muito interessante. Doutor, nós estamos caminhando para o final do programa, mas ainda eu quero que o senhor responda uma pergunta. Depois eu quero as suas considerações finais já. O rateio, como o senhor disse a respeito do locatário, a pintura de um prédio, ele é o quê? Para fazer essa benfeitoria, manutenção desse prédio e tudo, isso fica realmente responsabilidade do locatário? Só para esclarecer. Olha, o que for despesa ordinária, ele é obrigado a pagar. Então, se for uma manutenção ordinária, ele tem que pagar. Agora, se for alguma coisa extraordinária, aí é do proprietário. Então, só tem que se verificar se a despesa que lá for instituída, ela é ordinária. Por exemplo, você vai fazer uma manutenção no prédio. É uma manutenção normal, é uma despesa ordinária. Ela já vem na previsão orçamentária. Então aí quem paga é o inquilino. Muito bom. Agora, se for algo que for instituir, uma coisa extraordinária, uma coisa diferente, aí quem paga é o proprietário. Por exemplo,
você tem lá a quadra. Aí você vai fazer a manutenção dessa quadra, vai pintar ela, vai arrumar. Quem paga é o inquilino, porque é uma despesa ordinária, prevista para isso. Agora você fala assim, vamos fazer alguma coisa diferente aqui, algo extraordinário. Aí quem paga é o proprietário. Perfeito. Doutor, estamos caminhando já para o final, né? Minha técnica já informou do horário aqui. Suas considerações? Cristiano, é um prazer estar aqui. Espero que eu possa ter contribuído para o seu telespectador, para esclarecer as dúvidas. Viver em condomínio não é fácil, é difícil, mas o próprio nome já fala, é difícil. Você tem que ter bom senso para morar em condomínio. E eu queria só fazer em primeira mão, fazer um chamado. Nós na OAB vamos participar da campanha do agasalho. E essa campanha do agasalho vai ser o seu lançamento no próximo dia 21/6, lá na Pizzaria Paineiras, que vai ter a pizza solidária. Das 19 horas até as 23 horas, todos que forem lá e falarem que quer participar da pizza solidária, tudo que for consumido lá na pizzaria, 50% vai ser revertido para a campanha do agasalho. Então, convido todos para participarem no dia 21/6. Doutor, eu que agradeço, foi muito esclarecedora a sua presença aqui. Vamos marcar uma outra oportunidade. De antemão, eu quero agradecer também ao presidente, mais uma vez, doutor Fábio Picarelli, por essa oportunidade. Leve meu abraço a ele e aos demais diretores também da nossa ordem. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu quero agradecer você que esteve comigo em mais essa quinta-feira, porque tudo isso só foi possível porque você está aí comigo na sua casa. E você vai acompanhando aí as minhas reprises exatamente pela Rede Eco TV, e você vai assistir as minhas reprises aí de acordo com a programação da Rede Eco TV. Obrigado por você ter estado comigo. Quero agradecer toda a minha técnica, sempre presente comigo, o Elton e a Bruna também, e todo o apoio que eu tenho recebido aqui da Rede Eco TV. Uma boa noite e até a próxima quinta-feira. Te espero aqui no mesmo horário.